Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. O tema de hoje é um estudo preparado pelo Flávio Teles em torno do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. É interessante, né? Porque parece que foi tudo preparado para os dias de hoje. Aliás, nas reflexões de preparação, de estudos que eu faço, eu estava aqui pensando comigo, nunca o Evangelho foi tão necessário em nossas vidas, nunca foi tão importante e relevante a gente refletir em todas essas questões trazidas por Jesus e refletidas à luz da doutrina espírita para que a gente possa buscar subsídios, para que a gente possa buscar sustentáculo para os nossos espíritos nos dias atuais. As reflexões estão bastante interessantes, como sempre, imperdíveis, e a gente convida a todos vocês para assistir a nossa live que vai ao ar no sábado, às 5:50, onde a gente complementa estas reflexões. Na live eu vou estar coordenando, e estarão presentes também para ajudar a enriquecer os comentários o Ítalo, como sempre, e o Evaldo. Tá bom? Então a gente convida uma vez mais. Vamos ouvir juntos? Olá! O tema de hoje nos leva a profundas reflexões a todo aquele que vive em um mundo de provas e expiações, ou mesmo no limiar de uma transição planetária, onde o elemento aflição salta aos olhos de qualquer um que se propõe a observar. Considerando o Evangelho de Mateus, das 9 bem-aventuranças, esta é a segunda, e no encadeamento doutrinário feito por Allan Kardec, a este tema é tratado como a primeira bem-aventurança, devidamente colocada entre 2 outros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo que antecede, abordando o tema da reencarnação, e o capítulo que vem logo após, que trata do advento do Cristo Consolador. Depois de Kardec, trata mais 4 bem-aventuranças na sequência. Esta organização dos capítulos, obviamente, tem um fundamento, pois não há como entender profundamente a aflição sem justificar o porquê da reencarnação e de sua necessidade. Logo após, mostrar que o aflito não está fadado à própria sorte, pois Jesus, nosso modelo e guia, não nos desampara, nos enviando o Consolador prometido como roteiro seguro a todos aqueles que desejam abraçar o Evangelho de coração. Observando mais atentamente o versículo 4 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, temos: Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Parece-nos contraditório encontrar a felicidade na aflição, à espera de um consolo. Segundo a descrição literária apresentada por Haroldo Dutra Dias no Novo Testamento, reescrito por ele, no tema a que nos propomos discutir, os que estão aflitos são os que lamentam a morte de alguém que estão de luto. O verbo evoca toda a gama de sentimentos que um doloroso evento ou fato despertam no ser humano,
especialmente aquelas emoções decorrentes da morte de alguém próximo, razão pela qual é comumente utilizado para descrever o enlutado. Podemos dimensionar a perda de alguém e entender perfeitamente qual é o estado de espírito de alguém que lamenta a perda, o quanto isto é doloroso e nos dá a impressão que nada mais tem sentido, que nos causa um atordoamento que parece não passar nunca. Como um ato de consolo poderia nos tirar desse estado d'alma, ser um refrigério ao nosso coração, secar nossas lágrimas e amenizar as dores, nos trazendo o ideal de felicidade? Eis o que o Evangelho segundo o Espiritismo se propõe a fazer no seu capítulo 5º, quando Allan Kardec sacode o nosso entendimento, já no primeiro tema que trata da justiça das aflições. A visão ou entendimento de todo aquele que passa por qualquer tipo de aflição é de que o que está acontecendo com ele é totalmente injusto, de que é uma punição de Deus, que tal situação não poderia nunca acontecer com ele, de que foi uma fatalidade, porque só acontece a ele e não a outros, porque só ele merece a pena e os outros não. Possuímos um ponto de vista bastante curto, que nos remete a esse tipo de análise, ou uma miopia significativa que nos faz enxergar tão distorcidamente o que se coloca mais adiante. Segundo as palavras de Kardec, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem perfeições infinitas, ou seja, se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho, nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Somos levados a compreender, então, que as aflições são consequências de algo feito anteriormente por nós mesmos, e essas causas podem terem sido construídas na vida atual ou em vidas anteriores, e por isso a justiça das reencarnações. Para as causas atuais das aflições, nos é recomendado uma consulta à nossa consciência. Não nos parece um exercício difícil de fazer, mas nos exige muita determinação em querer encontrar realmente um sinal de desvio de conduta, uma culpa, assumir a responsabilidade e se dispor ao reajustamento. Mas, e quando não encontramos essas causas na vida atual? Como explicar a perda de entes queridos, muitos na tenra idade, os acidentes que nenhuma providência poderia impedir, os flagelos naturais, as enfermidades de nascimento, entre outras? Devemos, neste caso, aplicar a lógica, pois se todo efeito tem uma causa que o precede, desde que se admita um Deus justo, a causa também é justa. Se a causa não é encontrada na vida atual, logicamente nos remete a uma encarnação anterior. Logo, a infelicidade que nos parece à primeira vista imerecida, logo tem a sua razão de ser. Kardec nos remete então para a questão da necessidade do esquecimento do passado, como ferramenta ou oportunidade da tomada de novas e boas resoluções, que venham acarretar a reparação do mal que foi feito em outras encarnações. Então, se as aflições chegam, o ser consciente, não encontrando explicações ou causas atuais, deverá compreender que poderá se tratar de uma expiação de uma causa anterior à encarnação atual, devendo se resignar e abençoar o sofrimento com vistas à sua evolução e cura. Emmanuel, no livro Instrumentos do Tempo, psicografia de Chico Xavier, na lição intitulada Aflições, nos diz que
há infinitos gêneros de aflição no vasto caminho da vida. E por isso, nem todos os aflitos podem ser aquinhoados com a glória da bem-aventurança. A palavra do Cristo se dirige àqueles que fizeram da dor um instrumento para a elevação de si mesmos, assim como o artista se vale da pedra a fim de burilar a obra-prima da estatuária. Acautela-te se conservas alguma aflição particular. A angústia, muitas vezes, pode ser antecâmara do desequilíbrio. Converte o teu problema ou a tua mágoa em motivo de superação das próprias fraquezas. A maneira do lidador que aproveita o obstáculo para atingir os seus mais altos objetivos. E então terás convertido as inquietações do mundo em bem-aventuranças para a felicidade sem fim. Teremos, sem dúvida, motivos para vários tipos de aflições durante toda a romagem terrena. Mas dispomos ao nosso alcance um vasto compêndio literário, produzido por inúmeros espíritos a convite do Cristo. Possuímos as obras básicas, que, estudadas com cuidado, nos remeterão à avaliação íntima e ao descobrimento de quem verdadeiramente somos. O consolo das aflições e a conquista da felicidade vai depender da nossa perseverança no bem, na superação de nossas próprias fraquezas ao lidar com o sofrimento e a dor. Não poderá ser dispensada, obviamente, a vigilância, para que não venhamos a cair em novas situações de sofrimento, como também da oração, para que possamos sempre estar conectados a Deus. A felicidade existe desde sempre, mas só teremos acesso a ela quando estivermos suficientemente maduros e o nosso coração suficientemente puro, para realizarmos a vontade de Deus sempre que formos requisitados, assim como Jesus nos ensinou. Por fim, gostaríamos de ler a Prece aos Aflitos, trazida por Emmanuel no livro Paulo e Estevão, Psicografia de Chico Xavier. Diz o seguinte: Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda a dor. Embora a miséria amarga, dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza, no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda aflição. No dia de nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal, que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa e imortal. Fiquem todos em paz, na paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Mestre e amigo Jesus, te buscamos em preces nesses instantes, pois que a luz do Evangelho, nosso coração se sensibiliza, pois novamente sentimos todo o teu carinho e afeto envolver o nosso espírito.
E ao recordarmos, Mestre, refletindo na passagem do Evangelho de hoje, parecemos novamente ouvir Tua voz profunda e bondosa, cantando as bem-aventuranças. Parecemos novamente vislumbrar Tua figura serena sobre o monte e Tua voz tocando em nossos corações e dizendo: bem-aventurados os aflitos, porque ali também éramos nós a Te escutar. E sabemos que falavas ontem e repetes hoje para toda a humanidade. Bem-aventurados. E ao pensarmos nessas palavras, novamente vislumbramos o Teu coração elevado em preces, rogando ao Pai, e em tantas misericórdias divinas se derramando sobre os nossos corações. Tantas luzes, tanto amor. Um amor tão profundo que se derrama sobre a humanidade inteira. E tudo isso mentalizamos e sentimos nesta prece. E Te rogamos, Mestre querido, amparo aos nossos corações, ajuda-nos, Jesus, para que em momentos como esse possamos verdadeiramente deixar os nossos corações sensibilizados, mais abertos ao Teu amor e ao amor de Deus, que possamos refletir contigo como outrora, que o Pai jamais nos abandona e que mesmo em momentos difíceis, assim como em momentos alegres, este amor incondicional está conosco. Mas ajuda-nos também, Mestre, relembrarmos que no ensinamento das bem-aventuranças está o convite divino para que façamos nós de nossa parte. Aceitemos, pois, de bom grado o Teu sublime convite. Ponhamo-nos de pé e sigamos a caminhar conosco, certos de que tantos outros corações encarnados e desencarnados nos acompanham. Tantos corações que em Teu nome derramam as luzes de carinho sobre nós, nos estimulando, tomando-nos as mãos e conduzindo-nos. Que a Tua luz, bendita e sacrossanta, possa permanecer conosco, guiando-nos e inspirando-nos, fortalecendo-nos e nos refazendo para as lutas individuais e intransferíveis de cada um de nós. Que assim seja.